Hoje estamos na Grécia e eu vim aqui para falar com você sobre o grande sábio grego Pitágoras de Samo. E também porque o tema da aula de hoje é o teorema que leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Direto ao Ponto. Eu sou o professor Edson e na aula de hoje vamos falar sobre triângulos, retângulos, catetos, hipotenusa e ainda vamos resolver a atividade a seguir. Um prédio de 8 metros de altura está em chamas e os bombeiros precisam ficar a pelo menos 6 metros de distância por questões de segurança. Qual deve ser o tamanho de uma escada que vai do chão até o topo desse prédio? Eu vou resolver essa atividade com você, mas não vai ser agora, vai ser só no final do vídeo. Então, atividade... Tchauzinho! Se você gostar do vídeo, não esqueça seu like e seu comentário, porque é assim que eu sei se você está gostando dos vídeos do canal ou não. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, que você será muito bem-vindo. Então, vamos para a aula. E eu vou começar a aula enunciando o Teorema de Pitágoras, que diz que em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você não entendeu nada? Pois eu vou explicar para você. O problema começa falando sobre triângulos retângulos. Mas o que é um triângulo retângulo? Qualquer triângulo que possuir um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. E em seguida, o teorema fala de hipotenusa. Observe nesse triângulo retângulo que ele possui um lado maior. O lado maior de qualquer triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E para começar a aplicar o teorema de Pitágoras, você tem que encontrar a hipotenusa. Então vou deixar uma dica infalível para você não errar. A hipotenusa estará sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então assim que você encontrar o ângulo de 90 graus, traça uma setinha. Essa setinha vai apontar para você qual lado é a hipotenusa. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o triângulo pode estar de cabeça para baixo. Veja só o que acontece se ele for desenhado de forma diferente. O ângulo de 90 graus vai para cima e automaticamente, se você traçar uma seta, vai apontar para baixo, que é exatamente o lado que é a hipotenusa. Então faça isso para você ter certeza do lado que é a hipotenusa. E agora o teorema ainda cita a palavra catetos, que nada mais são os outros dois lados do triângulo retângulo. Então, em um triângulo retângulo, o maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Então, agora que sabemos os nomes, vamos criar uma expressão matemática para facilitar os cálculos quando formos utilizar o Teorema de Pitágoras. Vamos substituir, então, a hipotenusa pela letra A e os catetos pelas letras B e C. E agora, matematicamente falando, o Teorema de Pitágoras pode ser expresso como sendo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E essa é a expressão que nós vamos usar em todos os cálculos envolvendo o Teorema de Pitágoras. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Temos um dos lados do triângulo desconhecido, ao qual eu chamei de x, e os outros dois lados, um valendo 3 metros e o outro valendo 4 metros. Vamos então encontrar o lado desconhecido desse triângulo utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos anotar então a expressão A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E agora precisamos substituir aquelas letras pelos valores do nosso triângulo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a hipotenusa. Então observe que o ângulo de 90 graus está na parte de baixo. Então traçando uma setinha, ele mostra para nós que a hipotenusa é o valor desconhecido, a qual chamamos de x. Então no lugar da letra A, eu vou colocar x. Então vai ficar x ao quadrado. E agora, no lugar das letras B e C, eu vou colocar os outros dois valores do triângulo, que é o número 3 e o número 4. Então pronto, nós já montamos a equação, agora é só resolver os cálculos. Então vamos repetir, o x ao quadrado é igual, 3 ao quadrado é igual a 9, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. Então nós temos o cálculo 9 mais 16. Então vamos repetir, x ao quadrado é igual, e 9 mais 16 é igual a 25. Então vamos anotar igual a 25. E agora, no final do Teorema de Pitágoras, observe que o x ele está elevado ao quadrado. Então nós precisamos tirar a raiz quadrada. Então vamos anotar que x é igual a raiz quadrada de 25. E como sabemos, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então podemos anotar que x é igual a 5 e nós já finalizamos o exercício, nós já encontramos o valor desconhecido do triângulo valendo 5 metros. Então olha só que simples que são os cálculos utilizando o Teorema de Pitágoras. Mas pode acontecer uma situação um pouco mais complicada, ou seja, quando o x não é a hipotenusa, o x está em um dos dois catetos. Vamos fazer o mesmo exemplo, porém agora no lugar do número 4, eu vou colocar a letra x para mostrar para você como será feito o cálculo nessa situação. Vamos anotar novamente a expressão do Teorema de Pitágoras e agora vamos identificar quem é a hipotenusa. E observe que agora a hipotenusa é o número 5. Então no lugar da letra A,
nós vamos colocar 5 ao quadrado. E nos lugares das letras B e C, nós vamos colocar o valor 3 e o valor x, que é o valor desconhecido. Então agora temos que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo os cálculos, 5 ao quadrado é igual a 25, isso é igual. 3 ao quadrado é 9, então vamos anotar 9 e vamos repetir o x ao quadrado. E agora nós vamos precisar inverter essas contas. Ou seja, eu vou anotar que x ao quadrado é igual a 25 e o 9 positivo eu vou anotar negativo. Então eu vou escrever menos 9. E agora, repetindo, x ao quadrado é igual, 25 menos 9 é igual a 16. Então vou anotar 16 e agora é só tirar a raiz quadrada. Então x é igual a raiz quadrada de 16 e nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então podemos anotar que x é igual a 4 e nós descobrimos o valor do cateto que faltava no triângulo retângulo. Mas observe que quando x não é a hipotenusa, nós tivemos mais cálculos, tivemos mais trabalho para encontrar o valor procurado. Então agora eu vou te dar a dica de ouro da aula de hoje. Vou te mostrar que não é preciso fazer todos esses cálculos que acabamos de fazer. Na verdade, nós podemos observar o seguinte. Se o x for a hipotenusa, a conta é de mais. E se o x não for a hipotenusa, a conta é de menos. Se você se lembrar disso, você vai conseguir reduzir vários cálculos nas suas operações. Vou mostrar um exemplo prático aplicando essas duas regrinhas. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo, onde x é a hipotenusa. Então, como está escrito, quando x é a hipotenusa, a conta é de mais. Então vamos anotar que x é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora, vamos observar no segundo exemplo, quando x não era a hipotenusa. Nesse caso, como x é um cateto, ele não é a hipotenusa, o cálculo é de menos. Ou seja, é só anotar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porém ao invés de mais, você coloca menos 3 ao quadrado. E agora é só resolver os cálculos, ele já está montado da forma correta. Então vamos repetir o x ao quadrado, 5 ao quadrado é igual a 25 e 3 ao quadrado é igual a 9. Então x ao quadrado é igual, 25 menos 9 é igual a 16, e agora é só tirar a raiz quadrada de 16, que nós sabemos que é igual a 4, então x é igual a 4 e nós já finalizamos o problema. Agora vamos comparar esse cálculo com o cálculo que fizemos anteriormente. Olha, podemos observar que nós deixamos de fazer vários passos simplesmente por saber que, se a hipotenusa for x, você faz a operação de soma, e se a hipotenusa não for o x, você faz uma subtração. Essa é uma dica de ouro que vai ajudar muito você a resolver os problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. E agora vamos resolver o problema que eu citei lá no início da aula. Um prédio de 8 metros de altura está em chamas. E os bombeiros devem ficar no mínimo a 6 metros de distância por questão de segurança. Então, quanto deve medir uma escada que vai do chão até o topo desse prédio? Se pararmos para observar, o prédio ele faz um ângulo reto com o chão. E ao posicionarmos a escada, nós temos incrivelmente um triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos poder aplicar o Teorema de Pitágoras e resolver esse problema. Observe que podemos colocar um x, simbolizando o valor desconhecido da escada, e nós vamos ter um triângulo retângulo onde a hipotenusa é x e os outros dois catetos são os valores 6 e 8. Então, de acordo com a nossa regra, esta vai ser uma operação de soma. Então podemos anotar x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E agora é só efetuar os cálculos. Vamos repetir x ao quadrado e temos que 8 ao quadrado é igual a 64. Então vamos anotar 64 mais o valor de 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Então vamos anotar mais 36. E agora, repetindo, x ao quadrado é igual, 64 mais 36 é igual a 100. Então podemos anotar é igual a 100. E agora é só anotar que x é igual a raiz quadrada de 100. E como sabemos, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então nós já resolvemos o problema, temos que x é igual a 10, ou seja, a escada deve medir 10 metros de comprimento. E essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras, e eu aguardo você até as nossas próximas aulas. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!